série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o livro Iniciação Espírita e nós estamos na parte do livro que tem como título Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Hoje nós iremos ver o 9º capítulo dessa parte do livro que tem como título Assuntos de Estudo. Ele vem nos dizer sobre os assuntos que nós podemos abordar dentro das reuniões mediúnicas. E ele fala que quando nós vamos evocar nossos parentes, nossos amigos, pessoas que fizeram foram personagens de célebres da história, que a gente acaba às vezes ficando ali um pouco receoso, né, do como que a gente vai conversar, como alimentar essa conversa, pra gente saber, tipo assim, como que é a vida, né, do além-túmulo, como para eles compararem, né, com a vida que eles tiveram aqui com a gente, né? E ele vem explicar que o meio de comunicação, né, do mundo espírita e do mundo terrestre, né, do mesmo modo que aqui na Terra nós temos vários graus de evolução dos seres humanos, né? Então, pessoas menos instruídas, né, pessoas assim que não conseguiram ter uma condição de estudo, de ali, né, o grau de evolução dela ainda ser inferior. Nós temos também espíritos, né, pessoas encarnadas com grau de evolução que são muito sábias, muito inteligentes, que tiveram muito conhecimento, tanto intelectual quanto moral, muito grande. Então nós temos uma evolução. E no mundo espiritual a mesma coisa, né? A gente sempre deve lembrar que o plano espiritual é nada mais do que nós desencarnados, né? E a gente tem um acesso, uma visibilidade maior sobre as nossas ações. Então existe também lá, e do modo como a gente vai escolher o assunto, vai depender, tipo assim, a quem nós vamos dirigir a essa pergunta, né? Então a gente precisa entender que a gente pode estar ali dirigindo, a gente pode estar conversando com pessoas mais simples, né? Pessoas ali como nós, que é muito importante, que ele cita, é muito importante, então que a gente tenha esse contato, esse tipo de comunicação, para a gente entender o que eles passaram no mesmo modo da nossa vivência, para a gente entender como é a nossa vivência também, como é a experiência que nós podemos estar tendo também, porque o nosso grau ali de evolução o mesmo, ou até mesmo no espírito inferior, para a gente entender tipo, o que a gente não faria, né? Olha, eu quase derrubando já aqui. Que a gente não poderia estar fazendo para a gente prejudicar ali cumprir as nossas provas, as nossas expiações, né? E também com espíritos superiores, para a gente ter o quê? Contato, para a gente aprender, para a gente poder ter um desenvolvimento melhor, moral, psicológico, né, intelectual. Então ele fala que a gente pode conversar com todas as classes de espíritos, a gente vai ter que saber direcionar. Então, o tipo de espírito eu vou conversar? Para eu saber o tipo de assunto que eu vou abordar. Então, se é um espírito superior, então eu vou ter que abordar coisas para me instruir, né, no meu desenvolvimento. Se é um espírito no mesmo nível que eu, para me instruir como foi, qual foi a experiência dele, né? Que cada um tenha a sua experiência. Então, ele fala que a gente pode sim ali estar explorando, né, todas as classes, todos os mundos, né? E ele vem nos dizer que muitos dos assuntos poderão ser nos informados, né? E muitos não, né? Então eles vão falar conforme também o nosso grau de evolução. Porque como ele cita, né, aqui na Terra, a gente aos poucos não foi descobrindo as coisas, né, de acordo com o nosso grau de evolução. Então, tipo, a medicina não foi evoluindo, né, pra gente poder fazer exames, diagnósticos, imagem, né? Hoje a gente consegue se comunicar ali pelo celular, que quando que a gente imaginou que a gente fosse fazer isso, né? Os celulares eram enormes, antigamente tinha que se comunicar por carta, esperar a carta chegar, então era tudo muito difícil. Aí depois veio o telefone, o celular, hoje em dia tem as lives, então foi tudo modificando, né? E muitas das vezes a gente nem consegue acompanhar tanta mudança que tem, tanta tecnologia. E é a mesma coisa, né? Então, conforme a nossa evolução, moralmente, intelectualmente, nós vamos sendo apresentados determinados assuntos, porque a gente vai ter condição de entender melhor.
né? Então, igual, por exemplo, as escrituras antigamente, né? A Bíblia, o modo que era trazido era uma maneira que a gente conseguia interpretar. Hoje a gente consegue interpretar de outra maneira. É a mesma coisa quando a gente lê um livro, né? A gente lê um livro, a gente está vendo Iniciação Espírita. Sei lá, se daqui a 10 anos a gente for ver esse livro novamente, talvez a gente tenha uma nova visão, porque a gente possa estar, e esperamos mais, evoluída, porque a gente consegue ter uma nova visão, observar coisas que a gente às vezes não teve tanta relevância naquele momento. E assim também é. Então, quando a gente for observar, então, se é um espírito mais evoluído, que a gente observe todos os detalhes para que a gente possa nos instruir. E se é um espírito menos evoluído, para que eles possam nos orientar ali como foi a sua experiência. E a gente pode fazer isso através de perguntas, a gente pode pedir para eles dissertar um determinado tema, sobre, por exemplo, sobre sociedade, sobre raiva, ódio, medo, né, angústia, né? Então tem várias formas que a gente pode estar conduzindo essa conversa. E assim, sempre que a gente for comunicando, for alimentando essa conversa, eles vão alimentando também de acordo com o nosso condição de entendimento, né? Porque com certeza eles são muito mais sábios do que nós. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro esse vídeo, espero que tenha sido muito útil. E nós já estamos terminando esse livro. Logo mais nós iremos iniciar uma nova série. Um ótimo e abençoado domingo a todos e mais uma vez, gratidão!